Olá, boa noite. A quantidade de casos suspeitos do Covid-19 no Brasil subiu e muito, gente. Agora são mais de 130. O novo balanço do Ministério da Saúde foi divulgado nessa quinta-feira. E a repórter Caroline Aguiar vai explicar para a gente o motivo desse aumento todo. O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil aumentou de 20 para 132 e pode ser ainda maior, já que mais de 200 notificações estão à espera de avaliação do Ministério da Saúde. Um dos motivos para esse aumento é também a revisão da lista de países europeus onde há circulação do vírus. Na segunda-feira, essa lista aumentou de 8 para 16 países, ou seja, todos os passageiros que entram no Brasil vindo desses países e apresentam sintomas podem ser considerados casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde também passou a se preocupar com a aquisição de aventais e máscaras descartáveis. Foi feita uma licitação e as empresas que ganharam essa licitação disseram que não tem como atender a demanda, porque exportaram os produtos principalmente para a China. Com isso, o Ministério da Saúde convocou uma reunião com esses fabricantes para amanhã. E se não houver uma negociação, a pasta cogita a possibilidade até de apreender os materiais na fábrica para evitar desabastecimento no país. Caroline Aguiar, de Brasília, para o Leitura Dinâmica. Bom, e para facilitar futuros diagnósticos do Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. O anúncio foi feito em São Paulo e o estado confirmou o primeiro caso da doença no Brasil e também já está monitorando 85 pacientes com suspeita de contaminação. O ministro da Saúde se reuniu com o governador de São Paulo e integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus do estado. A vacinação contra a gripe, que iria começar na segunda quinzena de abril, foi antecipada para 23 de março. Por que fazer a campanha e por que recomendar a vacina? Se essa vacina ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo de 80% daqueles que tomam a vacina protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. Serão 75 milhões de doses da vacina, o maior número já registrado. São Paulo tem 85 casos suspeitos de coronavírus e monitora outras 34 pessoas. O estado tem um único caso confirmado do país. O paciente é um homem de 61 anos que esteve na Itália e está em isolamento domiciliar. Os casos suspeitos que nós estamos falando não são, em nenhum deles, adquiridos aqui dentro do estado de São Paulo, no país. São pessoas que cumprem aquela definição de caso: febre, tosse ou coriza nasal e que nos últimos 14 dias passaram, não além da China, os outros países identificados. Para a prevenção, o Ministério da Saúde recomenda alguns cuidados básicos, como lavar as mãos várias vezes ao dia e usar álcool gel. Também se deve desinfetar objetos tocados com frequência. Evitar tocar os olhos, nariz e boca. Se for tossir ou espirrar, use um lenço de papel para proteger o rosto e depois descartar no lixo. Outra orientação é evitar contato, como dar as mãos durante atividades religiosas. Gente, o bicho está pegando e com o avanço aí do coronavírus pelo mundo e os temores todos do impacto na economia, o dólar teve a 7ª alta seguida e bateu recorde mais uma vez. Ao longo do dia, a moeda norte-americana chegou na casa dos 4,50 e fechou a quinta-feira cotada a 4,47, alta aí de 0,8%, maior valor desde a criação do Plano Real. A Marinha do Brasil criou um gabinete de crise na Capitania dos Portos do Maranhão para estudar os possíveis danos ambientais que o navio Stellar Banner pode causar. Também será feita uma análise para o processo de desencalhe da embarcação. Os prejuízos com um possível desastre ambiental podem chegar a R$1 bilhão. Há 3 dias, o navio apresentou 2 fissuras no casco e começou a afundar. A embarcação transportava 300 mil toneladas de minério de ferro da Vale e 4 mil toneladas de óleo. Depois de deixar o porto de São Luís, no Maranhão, o destino era Qingdao, na China. A Vale disse que apoia a operação com envio de rebocadores e colabora com as autoridades marítimas.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começou as sessões de imunoterapia, dando sequência ao tratamento contra o câncer. Trata-se da aplicação de medicamentos para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e combater também as células cancerígenas. A equipe médica divulgou que as 8 sessões de quimioterapia não foram suficientes para combater de maneira satisfatória o tumor entre o estômago e o esôfago com metástase no fígado. Olha, um vídeo gravado por passageiros do metrô em São Paulo mostra um jovem sendo agredido por seguranças depois de andar pelos trilhos. Os vigilantes correm atrás do rapaz que sobe na plataforma e vai em direção à escada rolante. Nesse momento, ele é agarrado e empurrado. Uma vigia chega na sequência. O homem é jogado ao chão. Um colega aparece e tenta ajudá-lo, só que também é agredido. Segundos depois, outros 3 vigias aparecem. As imagens não mostram, mas a dupla foi imobilizada e levada para a delegacia. Em nota, a direção do metrô disse que o rapaz colocou em risco a vida dele e dos demais passageiros. Afirmou ainda que os agentes se defenderam de agressões. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que não pretende prorrogar o decreto que garante a presença da Força Nacional e do Exército nas ruas do Ceará, que vence nesta sexta-feira. O estado enfrenta aí uma escalada de violência, a gente tem mostrado aqui, desde que policiais começaram um motim. E nessa quinta teve avanço nas negociações com os grevistas. Uma comissão formada por integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário recebeu uma lista com 18 reivindicações dos amotinados. Eles escolheram o coronel da reserva do Exército, Valmir Medeiros, para representar a categoria. Os principais pedidos para encerrar a greve, que dura 10 dias, são anistia administrativa e criminal dos policiais que participam dos atos, reajuste salarial corrigido com a inflação dos próximos 2 anos, auxílio risco de vida. A proposta já está nas mãos do governador. Camilo Santana, do PT, pediu ao governo federal a prorrogação do decreto da garantia da lei e da ordem no estado. Mas o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que não deve atender ao pedido. Vence amanhã, os 8 dias da GLO, e a gente espera que o governador resolva esse problema da polícia militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão, porque a GLO não é para ficar eternamente. GLO é uma questão emergencial. E o que eu tenho falado, a questão do GLO? Nós precisamos de uma retaguarda jurídica para a GLO. O que eu quero, pretendo do parlamento brasileiro? E nós queremos atender os governadores. Agora, os governadores têm que ter ciência, né, que precisam nos apoiar para que o parlamento vote o excludente de licitude. Até esta quarta-feira, o estado registrou 195 assassinatos. A Secretaria de Segurança Pública anunciou que não vai mais divulgar o número de homicídios durante o motim. Nas ruas, a violência só aumenta. Nesta casa, criminosos armados levaram aparelhos eletrônicos e nem se importaram com a presença de crianças. Este agente penitenciário ficou ferido durante uma troca de tiros com assaltantes. Bom, depois de uma audiência de custódia, a Justiça decidiu manter na prisão os 43 policiais militares detidos por deserção. Outros 230 agentes estão afastados das funções. Olha, diversos jogadores, ex-jogadores e amigos estiveram no velório do ex-treinador Valdir Espinosa, que morreu aos 72 anos. Ele não conseguiu se recuperar de complicações de uma cirurgia no abdômen feita no último dia 17. Foi como treinador que o Espinosa fez história no Grêmio ao ser campeão mundial em 1983. No Botafogo, onde ocupava o cargo de gerente de futebol, conquistou o Campeonato Carioca de 1989.